pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas cores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, quero vos saudar com a santa paz do Senhor. Pela graça do nosso Deus, nós estamos chegando aqui mais esse dia para prosseguirmos a nossa caminhada pela Palavra de Deus. Louva a Deus por sua vida, amado irmão, irmã e ouvinte, que está conosco aí nesta jornada, e temos certeza que temos sido grandemente abençoados pelo poder da palavra do nosso Deus. Hoje chegamos para ler 1 Crônicas capítulo 11. Convido você então a abrir a sua Bíblia mais uma vez, se você puder. Se não puder, você pode ouvir e ser abençoado também. Versículo 1. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Verso 2. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Verso 3. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Verso 4. E partiu Davi todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Verso 5. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Verso 6. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Verso 7. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. Verso 8. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. Verso 9. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Verso 10. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Verso 11. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Verso 12. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Auita, ele estava entre os 3 poderosos. Verso 13. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Verso 14. E puseram-se no meio daquele campo e o defenderam, e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Verso 15. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Verso 16. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém.
verso 17. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Verso 18. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. Verso 19. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Verso 20. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Verso 21. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Verso 22. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabziriel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Verso 23. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Verso 24. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Verso 25. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. Verso 26. E foram os poderosos dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Euanã, filho de Dodó de Belém. Verso 27. Samote, o Ararorita, Elés, o Pelonita. Verso 28. Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita. Verso 29. Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoíta. Verso 30. Marai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita. Verso 31. Itai, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita. Verso 32. Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita. Verso 33. Asmavete, o Barumita, Eliabe, o Saalbonita. Verso 34. Dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita. Verso 35. Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur. Verso 36. Efer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita. Verso 37. Esro, o Carmelita, Narai, filho de Esbai. Verso 38. Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri. Verso 39. Zeleque, o Amonita, Narai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Verso 40. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. Verso 41. Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai. Verso 42. Adina, filho de Sisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Verso 43. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita. Verso 44. Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Arorerita. Verso 45. Gediael, filho de Sinri, e Joas, seu irmão, o Tizita. Verso 46. Eliel, o Maavita, e Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão. O Itma, o Moabita. Verso 47. Eliel, Obed, Jaziel, o Mesobaíta. Proclamai que reino entre as nações.
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então a leitura do capítulo de número 11, aqui de 1 Crônicas. Para a nossa meditação, eu quero ler com você novamente o versículo 9. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Todos se rendem e com amor em tudo a Cristo obedecer. E estejam todos prontos quando Ele voltar. E alegres naquele dia reinos reis vão aclamar. Proclamai a todo mundo que o Senhor é Rei. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do nosso Deus, o capítulo lido nos traz a lembrança, a unção de Davi para reinar sobre todo Israel, após ter reinado apenas sobre a tribo de Judá em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Assim que foi posto como rei sobre todas as 12 tribos, Davi propôs transferir a capital do reino de Hebrom para Jerusalém. Porém, Jerusalém estava ocupada pelos jebuseus. Davi foi então com seu exército e conquistou Jerusalém e a reconstruiu e fez dela a capital gloriosa de Israel. O verso que relemos nos revela que o segredo das vitórias de Davi e de suas crescentes conquistas era a presença de Deus com ele. O restante do capítulo narra feitos heróicos dos chamados poderosos ou valentes de Davi. E o segredo disso era o mesmo, a presença de Deus na vida daqueles guerreiros. Amados irmãos, se desejarmos também caminhar de vitória em vitória, de conquista em conquista, sem jamais sermos derrotados, precisamos ter a presença de Deus conosco todos os dias. É isso que faz toda a diferença em nossa jornada. Sansão foi um grande herói de Deus naqueles dias dos juízes, fazendo grandes proezas e destruindo os filisteus. Porém, quando ele desobedeceu a Deus e a presença do Senhor se ausentou dele, se tornou como qualquer outro homem e foi derrotado e torturado pelos filisteus. Amados irmãos, não podemos perder a presença de Deus em nossa vida. E para termos a presença de Deus ao nosso lado, precisamos primar por uma vida de obediência ao Senhor. A presença de Deus saiu da vida de Saul também, justamente por sua persistência em desobedecer a Deus. Se buscarmos agradar o nosso Deus, fugindo do pecado e vivendo em comunhão com Ele, o Senhor estará conosco, não nos desamparará. Dessa forma, amados irmãos, triunfaremos em nossas pelejas de cada dia. Jamais seremos vencidos, pois Deus pelejará as nossas pelejas. Ele pelejará ao nosso lado e nos dará sempre a vitória. Nesse dia, busque mais a presença do Senhor. Peça a Deus que jamais se afaste de você e busque viver uma vida que agrade a Deus. Assim, Ele estará ao seu lado e você vencerá todos os gigantes. Aleluia. Que se diz dos teus encantos, ó cidade do bom Deus, que soberba te levantas. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, quero te glorificar pela palavra desse dia, Senhor. Através da vida de Davi, o Senhor nos ensina
Ó Deus, que Davi vencia, conquistava, porque o Senhor era com ele. Querido Deus, o Senhor nos mostra que este é o segredo, é a presença do Senhor ao nosso lado. Querido Deus, que o Senhor nos dê a tua graça, força, para que possamos, Senhor, viver em obediência à tua palavra, viver em comunhão contigo, para que a tua presença jamais se afaste de nós e nós possamos, Senhor, caminhar de vitória em vitória. Pedimos, Senhor, não se afaste de nós, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Seguras tuas portas, quem as pode ameaçar? Realmente quão seguro, quem por elas vai entrar? Quão feliz. Queridos irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Espero que você tenha sido grandemente abençoado pela palavra de Deus deste dia. Eu lhe aguardo amanhã, quando estaremos lendo e ouvindo a palavra de Deus, baseada no capítulo 15, aliás, no capítulo 12 do primeiro livro das Crônicas. Espero você amanhã, então. Que Deus te conceda um dia de grandes bênçãos e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Corre o rio de água